você é um militar que serviu no exército americano, foi enviado para a Alemanha, para a OTAN, e viu de perto tudo como funciona o controle alienígena do exército americano. E aí galera, eu sou o Renan. E eu sou o Vilela. E hoje a Ordem dos Heróis vai trazer pra vocês uma história muito doida, surpreendente e interessante sobre extraterrestres. E o personagem principal dessa história é um brasileiro. E a gente sabe que vocês que seguem a gente gostam muito da temática de alienígenas, de extraterrestres, abduções, espiritualidade e entidades. Senhor, sim, senhor! Então, vem com a gente nessa história que tá muito boa. Não esquece de se inscrever no canal, porque cada vez vai ter mais vídeo aqui pra vocês. E deixar o like pra fazer o nosso vídeo chegar em mais pessoas. Tamo junto e roda a vinheta. Bom, rapaziada, essa história a gente viu no canal Paranormal Experience. E ela é uma entrevista do ex-militar Paulo Esteves, que ele é um brasileiro naturalizado americano. E esse cara chamado Paulo, ele sempre quis ter uma carreira militar. E ele conseguiu isso nos Estados Unidos, através do programa MAVEN, que é um programa do Pentágono. Só que tem um detalhe que faz toda a diferença para essa história, porque o Paulo, desde os 15 anos, ele já tem experiências de projeção astral. Com isso, ele passou a estudar para melhor compreender e entender esse fenômeno e também conseguir controlar melhor as suas projeções e habilidades mediúnicas. E o Paulo, ele iniciou seu processo militar no Fort Benning, localizado em Atlanta, no estado da Geórgia, bem ao estilo filme Nascido para Matar. Não vai sorrir, não vai chorar! E já em Atlanta, ele conseguiu perceber e sentir uma energia estranha em alguns oficiais e instrutores de alta patente. E através da sua mediunidade, ele conseguiu ver a aparência real desses seres ou pessoas, e ele disse que era uma aparência híbrida, meio humana e meia alienígena. Aí eu levantei a cabeça assim, aí eu vi o cara. Aí eu já tava com uma sensibilidade assim, isso é uma roupagem, o que tem além disso? Eu respirei e olhei de novo. Quando eu olhei de novo, eu vi aquele ser, mas só que distorcido, mais distorcido ainda. O olho bem mais esbugalhado, já não tinha nariz, já tinha duas aberturas aqui. E nessas aberturas ele fazia assim, ó, abria e fechava, abria e fechava. E eu sentia que ele estava, direto e reto, eu sentia que ele estava se alimentando de medo. Então, passado um período de tempo, o soldado BR, que estava lá nos Estados Unidos, foi transferido para uma base na Alemanha. E lá, ele sentiu o clima ainda mais tenso que no Fort Benning. Aí eu senti o ambiente realmente pesado. Fort Benning era um lugar pesado, mas na Alemanha, talvez porque misturou que o lugar, ele era um antigo campo de concentração. E foi lá na Alemanha que ele começou o seu processo de adaptação, sendo direcionado para uma companhia de suporte. Uma noite, ao ir para o dormitório, o soldado Paulo relata uma abdução que sofreu enquanto dormia e que acordou numa nave com dois seres greys olhando para ele. Eu acordei numa nave, eram dois greys que estavam na minha frente. Quando eu acordei, eu vi que eu tomou susto, eu falei, vocês existem. Eu sabia que vocês existem, eu sabia, eu já sentia. Agora, o que eu tô fazendo aqui? Você tá aqui porque a gente quer, mas a gente sentiu alguma coisa em você. E é uma coisa assim que não é normal. Fica calmo. Não existe só você, existem outras pessoas aqui também. Aí foi caindo a ficha, assim, não, eu tô sendo abduzido, eu tô sendo levado para ser estudado, escaneado. Esse foi o primeiro contato com esses seres dos greys, brancos e altos. Durante a entrevista, ele relata essa experiência em grandes detalhes e diz que a partir desse momento que ele começou a sofrer mais abduções. Porém, diferente da primeira abdução, o soldado ele relata que as abduções seguintes foram feitas pelos extraterrestres, só que com uma aparência mais humana, não com aparência totalmente alienígena, mas uma forma meio híbrida. A aproximação desses mesmos seres, aí eles se aproximavam com formas diferentes, eles aproximavam como se fosse um alemão normal, assim, fisicamente. E que essas abduções, elas estavam ocorrendo em projeções astrais. E às vezes eu chegava numas frequências, não porque eu queria, às vezes porque tava meio descontrole. Às vezes eu chegava cansado, tava meio descontrolado, entrava numa frequência e eu via seres, pessoas da época da Segunda Guerra Mundial entrando no meu quarto. E a partir desses contatos que o Paulo tem, vai sendo revelado quais são as intenções e os objetivos que os extraterrestres têm em diversas bases militares ao redor do mundo. Fala que fazia experiências, pegava a energia que ele queria e que eles queriam
e fazia o que quiser com aquela energia deles lá, que não explicava bem, mas eles gostavam dessa energia baixa, que era tipo muita atividade sexual, muito cigarro, muito energético, muita violência. E nessa base da Alemanha, o Paulo foi encaminhado para uma psicóloga como um programa de rotina. E para sua sorte, essa psicóloga era americana e mediúnica, e fez ele se sentir um pouco mais confortável para poder compartilhar as últimas experiências que ele tinha tido ali no exército. Ela era americana, mas era casada com um alemão e ela já era civil, ela não era militar. Ela era uma civil trabalhando dentro da base militar. Então tem muitos, né? Então Paulo começou a compartilhar suas experiências no exército, com as entidades, com os ETs, as abduções. E para surpresa dele, isso era muito mais comum do que ele imaginava. A psicóloga contou para ele que já havia visto casos assim sendo relatado por outros soldados. Olha, eu sou sensitivo, assim, assado. Ela falou assim, você não sabe quantas pessoas já passaram por aqui e tiveram essa mesma coisa que você. Disse bastante, só que eles não falam. Essa psicóloga foi muito bom pro Paulo porque ela esclareceu e ajudou ele com muitas dúvidas sobre essas experiências estranhas que ele estava tendo e o ajudou a se fortalecer espiritualmente contra esses seres. Tem um procedimento, eu vou te encaminhar para a luz. Existem seres que cuidam disso. Ó, existem essas ferramentas que você pode usar. Então fique calmo, fique tranquilo. Eu posso estar conversando mais aberto com você porque você já vem com um certo antecedente, né, espiritualista, mas muitos soldados aqui não acreditam em nada, acho que estão ficando loucos. E a partir desse momento que os seus contatos com os extraterrestres passam a ser totalmente diferentes, pois o soldado BR começa a ver e a perceber quais são as verdadeiras intenções e objetivos desses seres, e como eles manipulam a nossa realidade e a nossa vida com o propósito de obter energia. A gente também tem essa necessidade de se alimentar da energia da pessoa. Eu acho que você não se preocupa nada com isso. Ele estava tentando passar panos quentes, é isso que eu estou tentando, né, sintetizar aqui. Como os extraterrestres tinham muito interesse no Paulo, teve um período da sua carreira ali no exército que tudo começou a dar certo para ele. Parecia tipo uma estranha sorte que era totalmente manipulada pelos extraterrestres. Aí foi passando o tempo, o tenente ficou super legal comigo. As coisas começaram a ficar legal, todos os meus livros eram aprovados, porque quando você preenche esse livro aqui, uma galera preenche, todo mundo quer o final de semana, legal. Todo mundo quer o final de semana livre, sem perturbação. O meu era sempre aprovado. Isso ocorreu até o momento que Paulo percebeu que esses benefícios, essas trocas de energia, tinham um preço. Você precisa entrar numa frequência muito grande para você sair disso, senão você vai ficar se afogando e tomando caldo, É isso que acontece com os soldados aqui. E foi quando o soldado BR recusou continuar tendo esse tipo de relação com os Greys. E eu falei assim, acho que não vou querer mais. E as coisas voltaram ao normal. As coisas deixaram de ser tão favoráveis para ele. Aí as coisas começaram a ficar pesadas para mim. Pesada no tipo, começaram a encasquetar comigo com pouca coisa, com coisa idiota. Tinha gente que fazia coisas piores. Tinha gente que fazia muita burrada. Às vezes eu fazia 1/10 da burrada, a coisa caía em cima de mim. Eu falei, que energia é essa? Em resumo, nessa entrevista, o Paulo ele vai revelar que existe uma grande manipulação, uma conspiração entre seres e entidades extraterrestres aqui na nossa realidade. As Forças Armadas tem o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, os fuzileiros, principalmente a Aeronáutica e a Marinha. Mas é questão de energia, eles acabam pegando tudo. Onde tem uma energia que eles gostam, eles vão lá. Ele explica detalhadamente como isso é feito, ele fala sobre as experiências que ele presenciou e como esse tipo de fenômeno acontece em todas as outras camadas da nossa sociedade. Foi um método construído para servir eles. Para escravizar a raça humana. Para escravizar, para fazer... Subjugar, aproveitando muito das mazelas humanas, assim. É isso aí, galera. Esse foi o resumo da história do soldado Paulo Esteves, nosso querido soldado BR. Essa história tá completa no Paranormal Experience. A gente vai deixar o link aqui na descrição para quem quiser ver. E se a Terra um dia for invadida por extraterrestres, é com ele mesmo que eu vou falar. Não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal. Senão eu volto e mato vocês todos, desgraçados. E até a próxima.